1994, surgiu a ideia de criar um novo filme do Godzilla, com uma produção feita em Hollywood. Bom, esse seria o primeiro filme totalmente feito por americanos do Godzilla, se descartar a adaptação que fizeram do filme de 1954 em 1955, que só adicionaram cenas com atores americanos. Esse filme parecia estar em boas mãos, talvez seria uma boa adaptação do Monstrão, mas foi cancelado. Por conta do baixo custo proposto pela TriStar na época, o diretor do filme acabou abandonando o projeto, sobrando apenas o roteiro, concept arts e alguns moldes do Godzilla e do vilão que ele iria lutar no filme. Esse filme é tão interessante que ele merecia um vídeo só dele. Então comenta aí se você gostaria que eu falasse mais a fundo sobre esse filme cancelado do Godzilla. Enfim, após esse cancelamento, a Toho jogou o projeto nas mãos de um outro diretor, chamado Roland Emmerich, que era um diretor renomado na época, pois ele dirigiu Independence Day. Então, manjar de destruição era com ele mesmo. Mas, mal sabia a Toho que ela botou o Godzilla nas mãos erradas. O Roland acabou ignorando todas as exigências da Toho em criar o Godzilla e, no fim, acabou sendo lançado do seu jeito. O famoso e polêmico Godzilla, lançado em 1998. O filme é sobre o Godzilla, que era uma iguana que, após tomar radiação, ela acabou se tornando uma iguana gigante. E no restante do filme, ela vai atacar Nova York. E bom, esse vídeo não é para falar sobre o filme em si, mas sim sobre o que mais deixou os fãs com raiva: o Godzilla. Esse Godzilla irritou tanto os fãs quanto a própria Toho, a criadora do Godzilla. Então, quando os direitos do monstro passou para ela, eles mudaram o nome para Zilla, pois um dos envolvidos da Toho disse que os americanos tiraram o God de Godzilla. Então, eles não consideram esse Godzilla como Godzilla, e sim como Zilla. Então, já que o nome oficial dele é esse, então vou passar a chamar ele assim durante o vídeo. Mas, seguindo, quando falamos de Godzilla, do que lembramos? De um monstro gigante, que tem a postura ereta, um raio atômico azul, espinhas dorsais que lembram folhas, um bicho imponente que não é afetado facilmente pelo armamento militar e etc, etc e etc. Pois é, sempre se lembramos de tudo isso sobre o Godzilla. Mas o Zilla nesse filme não tem nada disso que eu falei. Nenhuma característica real do Godzilla não está nele. Primeiro de tudo, ele não é tão gigante assim. Ele tem uns 60 metros e já nessa época, o Godzilla já tinha uns 100. Então, o Zilla já é minúsculo. Ele só é maior que o Showa, mas todo o marketing do filme da época falando sobre tamanho e porta, pra no final ele nem ser tão grande assim. É humilhante. Outra coisa que também não é igual é sua postura. O Zilla tem uma postura mais inclinada, lembrando um terópode mesmo, que nem dinossauros. Mas meio que isso não é igual ao personagem, isso ficou parecendo mais um dinossauro gigante genérico do que o próprio Godzilla. Tanto que na época, uma das críticas mais comentadas era que esse filme parecia mais uma cópia de Jurassic Park do que um filme do Godzilla. Também tem as espinhas dorsais, que são muito diferentes. Elas são mais pontudas e parecem facas ou algo do tipo. Não sei como descrever corretamente, assim. Assim, não acho feia, né? Mas distingue bastante do original, né? Então, não é muito legal. O visual dele é o mais diferente de todos. Ele não tem nada que lembre o Godzilla. Se você mostrasse isso aqui para uma pessoa que não entende de Godzilla, você acha que ela iria pensar que isso daqui é o Godzilla? Talvez por ser um monstro gigante, por ter espinhos nas costas, as pessoas logo associam com o Godzilla. Mas tirando isso, não tem nada a ver. Até mesmo o Legendary, que é o mais recente, Godzilla americano, lembra mais o Godzilla do que esse. Agora aqui é algo que mais deixou os fãs bravos, provavelmente, que são duas coisas. Uma coisa é ele não ter bafo atômico. Simplesmente o Godzilla, que tem um dos poderes mais icônicos da cultura pop, não tem isso como poder. No lugar, o Zilla tem um rugido inflamável, sei lá, simplesmente não consigo entender o que se passou na mente brilhante do Roland. E o foda é que ele só usa isso uma única vez no filme inteiro. Nossa, que legal, hein? E a que deixa mais pessoas frustradas é sobre a fraqueza dele. O Godzilla sempre aguenta armamento militar,
Mas o Zilla recebe só alguns mísseis e já morre. Isso é bizarro. O Godzilla é a criatura mais forte do planeta, morrendo para mísseis. Isso é realmente um absurdo. Fora que ele foge do exército o filme inteiro e quando o exército consegue pegar ele explode e morre. É uma pena terem desrespeitado tanto o personagem, simplesmente só fizeram qualquer coisa com o monstrão e deu nisso. Aí, infelizmente, isso acabou manchando a franquia, pois o filme não atingiu as expectativas da Toho, foi um fracasso e tudo quanto é tipo de coisa, e o Zilla atualmente é lembrado com maus olhos, por realmente não ter nada do Godzilla, e a única coisa realmente fiel, assim, é sua origem vindo através de uma bomba atômica e talvez um pouco do rugido. Mas tirando isso, não tem literalmente nada que lembre o Godzilla. Então por isso que muita gente odeia ele até hoje. Mas mesmo que tenha pessoas que odeiam ele, tem pessoas que também gostam dele. Ué, mas você só falou mal dele o vídeo inteiro, como assim? Bem, mesmo que não pareça por eu ter falado tantas coisas ruins, meio que tem uma parte boa nisso tudo. Por incrível que pareça, tem algo que se salva nesse meio de tanta merda. Tem duas coisas. A primeira é a série animada, que felizmente acabou sendo mais fiel ao monstro, com a série sendo a continuação do filme e o Zilla dessa série sendo o filho do outro que morreu. Ele se chama Zilla Jr. E dizem que essa série é muito boa, mas como eu não vi, eu não irei opinar muito sobre. Outra coisa é que foi por conta desse Godzilla que muita gente acabou conhecendo essa franquia. Eu estou incluso nisso também. Eu só conheci Godzilla graças a um vídeo no YouTube que tinha uma música do Linkin Park de fundo. E desde então eu acompanhei Godzilla e aqui estou eu falando de Godzilla no meu canal do YouTube. E muitos dos meus inscritos e alguns da fandom conheceu por ele também. Pelos filmes que passavam no SBT ou até pela própria série. Pô, eu lembro até hoje o quanto eu ficava ansioso e quanto eu esperava o filme começar no canal do SBT. Era muito legal. Eu achava o filme tão legal, eu achava tudo muito incrível. Eu falei muitas coisas ruins sobre o Zilla, e de verdade, pra mim esse não é o Godzilla. Então por isso eu sempre considero ele como outro monstro. Ele fica muito melhor assim. Tipo, ele é uma iguana gigante que tem espinha nas costas, tem a habilidade de escavar no chão. E ele é muito ágil e, pô, é muito foda, é mil vezes melhor considerar ele outro monstro do que o Godzilla. Fica muito legal. E esqueci até de mencionar, a Toho ficou com tanta raiva do Zilla que quando ela conseguiu os direitos do Zilla pra ela, eles colocaram o Zilla em Final Wars só pra matar ele em uma luta de 15 segundos. Nossa, isso foi muito humilhante, só pra demonstrar a raiva que ele sentiu por ele, tá ligado? E ainda mais, ele lutou contra o Godzilla verdadeiro, né, o Godzilla japonês. Caraca, a raiva deles era pouco nessa época, hein? E mesmo com tudo isso, eu ainda tenho um carinho muito grande por ele. Pois se não fosse por ele, eu não seria tão fã de Godzilla como eu sou hoje. E também ele foi importante na vida de muitos que hoje são fãs dessa franquia. Apesar das coisas ruins, ele trouxe coisas boas. E é isso que mais importa no final das contas. Então, muito obrigado, Zilla, por ter feito eu conhecer esse maravilhoso monstro. Você pode não ser o melhor Godzilla, de longe, com certeza absoluta, mas vai sempre estar guardado aqui no meu coração e no de muitos também. Mas e você? Gosta do Zilla? Na minha opinião, ele é muito irado como um monstro separado, mas como Godzilla, acho paia. Então escreva aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Eu sou o Renner e até o próximo vídeo. Falou!